Bom dia, meu nome é Vitor, né? Eu sou da Unesp. Eu vou apresentar mais ou menos como que é meu trabalho, né? O andamento, explicar um pouquinho aí de forma resumida, né? Meu orientador, no caso, é o Leonardo, né? E o colaborador também, que é o Rogério, né? Que é um professor meu da Unesp. Vou dar uma visão geral sobre o trabalho ali, do que está acontecendo, de como que chega a informação até a base de dados para ser analisado, né? Então, primeiro, como eu estou trabalhando com Twitter de pluviômetro, a análise principal ali, como eu já expliquei anteriormente, é achar uma relação entre os dados pluviométricos, né, e os tweets, e daí tentar desenvolver um modelinho aí para tentar prever alagamentos, né? Mas como que chega esse alagamento? Aí eu fiz uma imagem aqui para ilustrar, né, como que chega esse alagamento. Aí primeiro vai acontecer a formação de nuvens, né? Aí vai ocorrer a precipitação. Essa precipitação ela chega na cidade e aí ela vai chover na bacia, né? Pode encher o rio, vai ter todo o impacto, dizemos assim, hidrológico, né? Então, aqui vai ter a chuva vai causar um impacto na bacia e daí vai causar, no caso, consequências hidrológicas no local, né? Na cidade. E isso aí, no caso, pode acontecer os alagamentos em função disso, né? Daí, no caso, esses alagamentos vão bloquear algumas vias, né, de acesso de carros, essas coisas, e vai juntar um trânsito ali, vai ter uma duração, enfim. E o tempo de duração dessas vias bloqueadas, no caso, o início e o final, é o que vai. Essa interdição, no caso, chegar, no caso, numa base de dados, né? E essa base de dados que chega, essa informação da via bloqueada, ela é o que eu vou utilizar, no caso, para fazer todo o processamento ali, né? E eu estou usando, no caso, o Python, né? Para analisar, fazer os gráficos, etc, né? Então, todo esse contexto que chega o alagamento para a gente entender, né? Aqui explicar um pouco, então, do trabalho em geral, o que está fazendo, né, de forma rápida. Eu vou ter o pluviômetro, que é o 857A, né? Ele está num raio espacial aí de 2 quilômetros e ele vai detectar os tweets nesse raio de 2 quilômetros dentro também de um espaço temporal ali. A gente está analisando, no caso, os tweets agregados por dias, né? Então, número de tweets por dias num tempo de 16 a 20 horas, né? De 14 a 20 horas os tweets, né? Dos alagamentos que ocorreram entre 16 e 20 horas, né? E a gente vai ver quais tweets estão relacionados, quais que não estão, e daí tentar montar, né, uma relação entre esses tweets, né, e os alagamentos. A principal literatura que eu utilizei é do João Porto, né, que ele vai falar justamente da Quality Sensing Data, que justamente são essas redes sociais que são georreferenciadas, né? E a gente consegue localizar aquele usuário que está tweetando, né? Qualquer rede social assim que tem esse georreferenciamento, né? Do lugar. Então você pode utilizar isso como forma de tentar prever algum fenômeno, principalmente nessa área que a gente está trabalhando, né? Que é desastres naturais, alagamentos, né? Etc. Então, um pouco sobre o trabalho. Então, como eu falei, o tópico de pesquisa meu é justamente fazer essa análise, né, dos dados pluviométricos com os tweets, né, tentar fazer uma relação entre eles para a gente tentar achar um modelo aí de previsão de alagamentos, né. Então, o objetivo é justamente esse, né, que eu expliquei anteriormente. E a hipótese científica é isso, que a gente está assumindo que existe essa possível relação, né, entre os dados pluviométricos e os dados de tweets, né, para a gente tentar detectar os alagamentos, né? Essa é a principal hipótese que a gente está seguindo. Alguns dos resultados, no caso, eu fiz um histograma ali, né, um gráfico de barras, e o outro, no caso, é um boxplot. No boxplot foi uma coisa muito boa que a gente separou as palavras, né, numa série temporal. E são duas classificações, no dia que ocorreram alagamentos e no dia que não ocorreram alagamentos. E a gente pode perceber que em os dias que ocorreram alagamentos, a série temporal de palavras ali ela é bem mais relevante dos dias que elas não ocorreram. Isso, de certa forma, é bom para a hipótese que eu elaborei, né? E para classificação de tweets, no caso, esse gráfico ele vai mostrar quais foram os falsos positivos e positivos baseado nesse limiar em roxo, essa reta horizontal aqui, né? Se tiver acima dessa reta, ele vai detectar acima ou igual ao número de tweets dessa reta, ele vai detectar como positivo. Os verdes são os casos que ocorreram alagamentos e foram, no caso, detectados, né? Os amarelos, o falso positivo, né? Então foi acima, mas não ocorreu alagamento. Dias que tiveram menos do limiar e não ocorreram nada, que foi em branco, e dias que ocorreram alagamentos
Só que não foi detectado, porque está abaixo desse limiar da reta horizontal. Né? Em vermelho, pelo menos nessa série temporal que eu estou analisando, que eu vou analisar outras, né? Essa aqui não teve nenhum vermelho por enquanto, né? Então, no geral, é isso, são os resultados. Aí, se alguém tiver uma dúvida, essas coisas, pode entrar em contato comigo nesses e-mails aqui. Obrigado.